Em 3 de dezembro de 1994, a história do PlayStation começou oficialmente para os gamers. Na ocasião, a Sony lançou a primeira versão do console, o PS1, no Japão. O grande diferencial eram os gráficos superiores aos dos consoles anteriores e a transição dos cartuchos para os CDs. A partir daí, então, a Sony deu início a uma dinastia que trouxe uma série de mudanças e inovações para o mundo dos gamers. Com 5 versões numeradas oficiais, além de 2 portáteis e uma série de extras, o PlayStation é um dos principais produtos de entretenimento do mercado e ainda hoje é motivo de destaque. Ao todo, são mais de 550 milhões de cópias vendidas entre as diferentes versões do console, em mais de 2 décadas de história. Quer saber mais sobre a história e evolução dos consoles da Sony? Então fica aí até o final que nós vamos te contar toda a história até os dias de hoje dos PlayStations. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E também deixa o like e compartilha esse vídeo com pelo menos um gamer, quer dizer, um amigo que, assim como você, ama os videogames. E não se esquece de deixar a sua sugestão aqui nos comentários, tá? Do que você quer ver aqui no canal. Nós estaremos lendo todos eles. Agora vamos pro vídeo. A origem e a Nintendo. A princípio, a história da PlayStation começou numa iniciativa conjunta entre a Sony e Nintendo. Apesar de hoje serem rivais de mercado, as duas já tinham uma parceria no mundo dos games, com a produção do chip de som SPIC 700 para o SNES, e queriam levar isso a um novo patamar. Dessa maneira, as empresas desenvolveram o conceito de Nintendo PlayStation, um console similar ao SNES, mas capaz de ler CDs. O conceito chegou a sair do papel e algumas unidades foram produzidas para envio aos desenvolvedores de jogos em 1991, mas houveram mudanças de planos. Logo após a realização da primeira demonstração do console, a Nintendo decidiu encerrar a parceria e firmar um novo contrato com a Philips. Sendo assim, a Sony foi descartada e decidiu dar início ao seu próprio projeto. PlayStation PS1. Solteiraça e separada da Nintendo, a Sony deu início ao desenvolvimento do seu primeiro console original. Conhecido como PSX ou PS1, o PS1 no Brasil, o primeiro PlayStation foi lançado em 3 de dezembro de 1994, no Japão. O lançamento no Ocidente aconteceu só no ano seguinte, mas isso não foi um problema para as vendas. Isso porque o principal rival do mercado, o Nintendo 64, foi lançado somente no ano seguinte. Dessa maneira, mesmo que não tivesse jogos tão chamativos no lançamento, o PS1 teve um ano de vantagem de mercado e as vendas superaram as metas da empresa. Além da troca de cartuchos por CDs, o console também trazia o conceito dos memory cards e controles com dual stick. Ainda que tenha sido transformado ao longo dos anos, o design do controle original ainda pode ser percebido como inspiração para novos modelos. 6 anos após o lançamento, o PS1 ganhou uma nova versão, menor e com mais processamento gráfico. PlayStation 2. Com o sucesso da PS1, a Sony preparou uma verdadeira revolução para o sucessor do console. As transformações preparadas para o PlayStation 2 foram tão eficazes que ainda hoje ele é o console mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades vendidas. O principal diferencial dessa nova geração era a substituição dos CDs por DVDs e o investimento em jogos exclusivos. Foi assim, por exemplo, que o console garantiu o lançamento de franquias como Gran Turismo, Tomb Raider e Final Fantasy, antes lançada no console Nintendo. Além disso, o console foi um verdadeiro sucesso em países com forte mercado alternativo pirata. Em razão da facilidade de destravamento e gravação de DVDs com cópias de jogos, alguns discos eram vendidos a menos de R$10. Seguindo os moldes da primeira versão, o PS2 também ganhou uma repaginada. Em 2004 foi lançada a versão Slim, com suporte para cabo de rede e menos ruídos. Tá curtindo o vídeo até agora? Continua aí e veja a evolução do console completa. PlayStation 3. O PlayStation 3 chegou ao mercado em 2006 como uma nova promessa de revolução: a chegada do serviço online gratuito para os jogadores.
Pois é, além disso, inspirado no sucesso do PS2 como reprodutor de DVDs, o PS3 foi reproduzido como verdadeiro centro multimídia para famílias. Dessa vez, no entanto, os aparelhos reproduziam discos Blu-ray e não mais DVDs. Ainda que fosse um avanço tecnológico importante, isso fez com que o console fosse o mais caro do mercado, com $400 no lançamento. Agora, disputando o mercado com a Microsoft, que lançava o Xbox 360, a Sony investiu ainda mais pesado nos exclusivos. A estratégia provou-se um sucesso e o console foi o mais vendido do mundo na geração. Por outro lado, o PlayStation 3 não foi o líder de mercado nem no Japão, onde perdeu para o Wii, e nem nos Estados Unidos, onde perdeu para o Wii e Xbox 360. Pela primeira vez na história do PlayStation, o console principal ganhou não só uma versão nova, mas duas. Em 2009, a versão Slim foi lançada com cerca de 1/3 do tamanho e menos ruídos. 3 anos mais tarde, uma segunda versão, chamada de Super Slim, chegou ao mercado. PlayStation 4. Diferente das versões anteriores, o PlayStation 4 não trouxe uma mudança de mídia na troca de gerações. O disco Blu-ray continuou a ser utilizado com a adição do armazenamento de jogos no HD do console. Os modelos tinham capacidade de 500 GB e suportavam jogos comprados e baixados na internet por meio da PlayStation Store. Dessa maneira, era possível acessar os jogos sem a necessidade de um disco. O processamento do console também evoluiu, permitindo a realização de multitarefas simultâneas, sem a interrupção de jogos para isso. Ainda pensando na presença online, o controle do PS4 ganhou o botão Share. Com ele, é possível compartilhar fotos e vídeos do jogo nas redes sociais diretamente da tela de jogo. O PS4 também ganhou 2 versões repaginadas nos anos seguintes ao lançamento. A primeira delas foi a versão Slim, menor e mais leve. Mais tarde, em 2016, foi lançado o PS4 Pro, com o dobro de performance gráfica do PS4 original. PlayStation 5. Em 2020, a história do PlayStation ganhou um novo capítulo com o lançamento de mais um sucessor. O PlayStation 5 chegou ao mercado prometendo uma revolução gráfica. Isso porque o novo console é capaz de reproduzir jogos em resolução 4K HDR com até 120 quadros por segundo. Caso o jogo permita a extrapolação gráfica, também é possível atingir uma resolução 8K. Além disso, o novo console tem armazenamento em SSD, o que oferece um carregamento de jogos e aplicativos com muito mais velocidade. Zoom! O PS5 também conta com a tecnologia de retrocompatibilidade, o que garante o acesso a praticamente toda a biblioteca do PS4. O console também ganhou novas modificações, incluindo novidades como microfone integrado, feedback tátil imersivo e gatilhos dinâmicos e adaptáveis. Portáteis da Sony. A história do PlayStation também conta com lançamentos de consoles portáteis. O PlayStation Portable, ou apenas PSP, foi o mais popular deles, lançado em 2004 no Japão e 1 ano mais tarde no mercado ocidental. Esses japoneses sempre na frente, hein? Ao todo, foram 5 modelos de PSP lançados. Além de permitir o acesso a jogos, o console portátil também garantia acesso a outros tipos de entretenimento, incluindo ver séries e filmes, ouvir músicas e navegar na internet. A evolução do PSP chegou a permitir até mesmo o acesso a jogos de PS3, com a tecnologia Remote Play. Em 2011, a Sony lançou seu último modelo de console portátil, o PS Vita. Apesar do sucesso do PSP, o Vita não conseguiu atingir os fãs como a empresa esperava. Ao todo, foram quase 1.500 jogos lançados para o Vita, no espaço de 7 anos de suporte. Assim como o PSP, o Vita contava com o Remote Play, garantindo acesso a jogos PS3 e PS4. Agora me conta aqui nos comentários qual das versões do PlayStation mais marcou sua vida. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o like e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.